Você já sentiu que algo grande está para chegar, mas não consegue nomear? Como se o ar mudasse de peso, como se cada coincidência fosse um sussurro de algo maior se movendo nos bastidores da sua vida. E se eu te disser que antes de uma bênção financeira massiva te alcançar, Deus começa a testar você de formas que a maioria não reconhece. E por isso deixa a porta fechada? Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso aqui não é sobre otimismo barato. É sobre códigos invisíveis que operam antes da manifestação do dinheiro. A maioria das pessoas espera que a bênção chegue como um raio, do nada, sem avisos, sem preparação. Mas não é assim que funciona. Existe uma linguagem silenciosa que o universo usa para comunicar que você está sendo preparado para receber mais. E quando você não entende essa linguagem, você rejeita exatamente o que pediu. Vou te mostrar os 7 sinais ocultos de que uma bênção financeira massiva está a caminho. Mas atenção, esses sinais não são confortáveis. Eles não chegam embrulhados em papel dourado. Eles vêm disfarçados de caos, de perda, de silêncio. E é exatamente por isso que a maioria ignora. Primeiro sinal. Você começa a perder coisas que antes te davam segurança. Parece contraditório, né? Mas escuta bem. Antes de receber algo maior, você precisa esvaziar as mãos. O universo não coloca vinho novo em odres velhos. Você pode perder um emprego que te prendia. Pode perder relacionamentos que te drenavam. Pode perder rotinas que te mantinham na zona de conforto disfarçada de sobrevivência. E a primeira reação é pânico, porque a mente interpreta a perda como punição. Mas e se fosse o contrário? E se fosse uma limpeza necessária para abrir espaço para o que você realmente merece? Tem uma história antiga, de um homem que carregava pedras nas costas, achando que eram tesouros. Ele andava curvado, cansado, mas não largava. Até que um dia, tropeçou e caiu. As pedras rolaram, e quando ele olhou para trás, viu que eram só pedras mesmo. Mas suas mãos estavam livres, e logo à frente havia ouro. Você está perdendo o que te prendia. E isso não é maldição, é liberação. Segundo sinal, você começa a sentir uma inquietação profunda, como se não coubesse mais na sua própria vida. Sabe aquela sensação de que você está num papel pequeno demais? De que cada dia é uma repetição do anterior e algo dentro de você grita que você foi feito para mais? Isso não é insatisfação vazia. É o chamado. Antes de uma expansão externa, acontece uma expansão interna. Sua consciência começa a crescer antes da sua conta bancária. Você começa a enxergar limitações que antes aceitava como normais. Começa a questionar padrões que herdou sem perceber. E isso incomoda. Porque crescimento dói antes de libertar. A maioria das pessoas sufoca esse desconforto com distração. Netflix, redes sociais, reclamação em loop. Qualquer coisa para não ouvir o que a alma está gritando. Mas se você está sentindo isso, é porque você está sendo chamado para outro nível. E esse nível exige outra versão de você. Terceiro sinal. Oportunidades aparecem, mas elas te assustam. Esse é sutil, mas poderoso. De repente surge uma ideia que te empolga e te apavora ao mesmo tempo. Ou alguém te convida para algo que te tira da zona conhecida. Ou você sente um impulso de começar algo novo, mas a mente vem com 1000 desculpas. Não tenho dinheiro. Não tenho tempo. Não sou qualificado. Aqui está o teste. Bênção disfarçada de risco. O universo não vai te entregar segurança emocional antes de você dar o passo. Ele vai te entregar a oportunidade e esperar que você honre ela com ação, mesmo tremendo. Porque coragem não é ausência de medo. É movimento na presença dele. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto manteve o foco em Jesus, andou. Quando olhou para o vento, afundou. A oportunidade estava lá o tempo todo. O que mudou foi aonde ele colocou a atenção. Onde você está colocando a sua? Se você já passou por algo assim, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu leio todos, e às vezes uma história sua pode ser a confirmação que outra pessoa está precisando ouvir. Quarto sinal. Você começa a cortar vínculos que antes parecia impossível largar. E olha, isso não acontece sempre de forma consciente. Às vezes é um distanciamento natural.
Às vezes é um conflito que te força a escolher. Mas o resultado é o mesmo. Você se afasta de pessoas, ambientes ou mentalidades que vibravam na frequência da escassez. Esse é um dos sinais mais dolorosos. Porque a gente romantiza a lealdade. A gente acha que precisa carregar todo mundo junto. Mas verdade seja dita. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que se sente ameaçada pela sua evolução. E quando você começa a mudar de frequência, a sintonia se rompe. Não é crueldade. É alinhamento. Você não pode vibrar abundância enquanto está cercado de mentalidade de falta. Não pode construir uma vida de prosperidade enquanto está drenado por energias que celebram a mediocridade. E o universo sabe disso. Então ele orquestra afastamentos que no fundo são proteções. Tem um ditado que diz: mostre-me seus amigos e te direi quem você é. Mas eu digo diferente. Mostre-me quem você está deixando para trás. E eu te digo para onde você está indo. Quinto sinal. Você começa a perceber sincronicidades com frequência. Números repetidos. Conversas que parecem responder perguntas que você nem falou em voz alta. Encontros casuais que mudam tudo. Livros, vídeos, mensagens que chegam no timing exato. A maioria chama isso de coincidência. Mas coincidência é só o nome que a lógica dá para o que ela não consegue explicar. A verdade é que quando você está alinhado com uma bênção, o universo começa a conspirar a seu favor. E ele fala através de sinais. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos sem relação causal, mas com significado profundo. É como se o invisível começasse a sangrar para o visível. E quando você presta atenção, percebe que está sendo guiado o tempo todo. Mas aqui vai um alerta. Sinais não substituem ação. Eles confirmam direção. Se você fica só esperando sinais sem mover, você vira um espectador da própria vida. Sinal sem ação é ilusão. Sexto sinal. Suas prioridades mudam radicalmente. De repente, coisas que antes te emocionavam perdem o brilho. Você não sente mais vontade de impressionar ninguém. Não liga mais para a validação externa. Não quer mais gastar energia com drama alheio. E no lugar disso cresce uma clareza quase assustadora sobre o que realmente importa. Tempo vira moeda sagrada. Paz vira luxo. Propósito vira obsessão saudável. Isso não é desapego artificial. É maturidade energética. Você está começando a valorizar o que tem valor real, não o que a sociedade te ensinou a perseguir. E essa mudança interna é o prenúncio de uma mudança externa. Porque dinheiro, no fim, é energia, e energia vai onde há clareza, intenção e foco. Quando você para de desperdiçar a sua em coisas vazias, o universo reconhece que você está pronto para administrar mais. Sétimo sinal, e talvez o mais importante, você entra numa fase de silêncio interior. Não necessariamente solidão física, mas um recolhimento energético. Você sente menos necessidade de explicar seus planos, menos vontade de postar tudo, menos urgência de provar seu valor. É como se você entrasse numa incubação, e durante esse período, parece que nada acontece. As pessoas até perguntam, e aí, como você tá? E você nem sabe o que responder, porque por fora tá tudo igual, mas por dentro tá tudo se reorganizando. Essa fase assusta. Porque a gente foi condicionado a achar que progresso é barulho. Mas na natureza, tudo que cresce de verdade cresce em silêncio. A semente não anuncia que está brotando. Ela só brota. Antes de Moisés liberar um povo, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Jesus começar o ministério, passou 40 dias no deserto. Antes de Davi ser rei, foi pastor esquecido no campo. O deserto não era castigo. Era preparação. E se você está nesse silêncio agora, não se desespera. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. Agora, respira fundo. Porque eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha dito ainda. Você não está louco. Você não está atrasado. Você não perdeu o timing. Tudo o que você passou até aqui não foi em vão. Cada teste, cada perda, cada noite em claro questionando se você está no caminho certo. Tudo isso foi parte da preparação. Bênção financeira massiva não vem para quem está pronto,
vem para quem foi preparado. E preparação dói. Preparação desconstrói. Preparação te obriga a encarar suas sombras, suas crenças limitantes, seus medos disfarçados de prudência. Mas agora você sabe o que está acontecendo. Agora você reconhece os sinais. E reconhecer já é metade da vitória. Porque quando você entende o processo, você para de resistir a ele. E quando você para de resistir, você começa a cooperar. E quando você coopera, tudo acelera. Então vamos falar sobre o que você faz com tudo isso. Porque informação sem aplicação é só entretenimento. E você não veio até aqui para se entreter. Você veio porque algo dentro de você reconhece que é hora de mudar de patamar. A primeira coisa que você precisa entender é que esses sinais não são passivos. Eles não acontecem com você. Eles acontecem através de você. O universo não está te preparando para sentar e esperar. Está te preparando para cocriar. E cocriar exige algo que a maioria das pessoas evita a todo custo: responsabilidade total. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de resposta à habilidade. A habilidade de responder ao que a vida te apresenta, em vez de agir no piloto automático das velhas programações. Deixa eu te contar uma história. Teve um homem que passou anos reclamando da situação financeira. Vivia dizendo que queria prosperar, que merecia mais, que estava pronto. Mas toda vez que uma oportunidade aparecia, ele encontrava um motivo para não pegar. Muito arriscado. Timing errado. Não tinha capital inicial. Precisava estudar mais. Até que um dia, num momento de clareza brutal, ele percebeu. Ele não tinha medo de fracassar. Ele tinha medo de vencer, porque vencer significava assumir um tamanho que ele não acreditava não merecer. Significava decepcionar as expectativas dos outros, que já tinham catalogado ele na caixa do coitadinho. Significava responsabilidade por uma vida que ele sempre sonhou, mas nunca achou que merecia de verdade. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. A maioria das pessoas não está presa por falta de oportunidade. Está presa por falta de permissão interna. Você se dá permissão para prosperar? Ou, no fundo, você ainda acredita que dinheiro corrompe, que rico é desonesto, que abundância é para outros tipos de pessoas? Porque se você acredita nisso, inconscientemente, você vai sabotar cada chance que aparecer. E aqui que entra o trabalho real. Não é só visualizar. Não é só afirmar. É desmontar, camada por camada, as crenças que te foram implantadas desde criança. É questionar as histórias que você conta sobre si mesmo. É olhar no espelho e perguntar: quem eu seria se eu não tivesse medo? Isso incomoda, porque exige honestidade crua, mas é libertador, porque verdade sempre liberta. Agora, vamos falar dos passos práticos, porque espiritualidade sem praticidade vira fuga. Primeiro passo: agradeça pelo que você tem, não pelo que você quer. Parece clichê, mas escuta a profundidade disso. Gratidão não é técnica de manifestação, é reconhecimento de abundância presente. E quando você reconhece a abundância presente, você sai da frequência da falta, e da frequência da falta não se atrai nada além de mais falta. Todo dia, antes de levantar, nomeia 3 coisas que já são bênçãos na sua vida. E não pode ser genérico. Tipo, agradeço pela saúde. Não, agradeço porque eu acordei. Porque meu coração bateu a noite inteira sem eu pedir. Porque eu tenho um teto. Porque tenho água. Porque tenho escolha. Isso recalibra a tua frequência. E frequência é tudo. Segundo passo: tome uma decisão que o velho você jamais tomaria. Pode ser pequena, mas tem que ser real. Compra aquele curso que você fica enrolando. Faz aquela ligação que você adia. Posta aquele conteúdo que te dá medo de julgamento. Investe naquele projeto que te tira o sono. Porque bênção não desce em cima de quem espera. Desce em cima de quem se move. E movimento quebra a inércia. E inércia é a prisão invisível de 90% das pessoas. Terceiro passo: proteja sua energia como se fosse ouro. Para de consumir conteúdo que te deixa ansioso, com raiva ou desesperançado. Para de ficar em ambientes tóxicos só porque sempre foi assim.
Para de dar atenção para quem só vem te procurar para descarregar negatividade. Você não é lixeira emocional de ninguém. E energia desperdiçada é dinheiro que não chega, porque tudo é energia no final das contas. Quarto passo. Fala sobre abundância como se ela já fosse sua realidade. Não de forma arrogante, mas de forma natural. Muda o vocabulário. Em vez de não tenho dinheiro, diz não é prioridade agora. Em vez de tá tudo difícil, diz tá tudo se reorganizando. Parece bobagem, mas palavra cria realidade. Sempre criou, desde o Gênesis. E aqui vai um aviso. Você vai achar ridículo no começo, porque a mente racional detesta o que não consegue provar. Mas fé não é certeza lógica, é confiança ativa, é agir como se até que o como se vire é. Quinto passo. Celebra as microvitórias. Achou uma moeda no chão? Celebra. Recebeu um elogio inesperado? Celebra. Conseguiu economizar R$ 10? Celebra. Porque celebração diz para o universo: tô reconhecendo o que você está mandando. E o universo, como qualquer força inteligente, manda mais do que é reconhecido, mas ignora o que é ignorado. A maioria das pessoas só quer celebrar quando chegar o 1.000.000, mas o 1.000.000 é feito de 1.000 vezes 1.000. E se você não honra o processo, você não chega no resultado. Agora respira. Porque eu vou te dizer algo que pode te libertar de anos de frustração. Você não precisa saber o como. Seu trabalho não é descobrir como o dinheiro vai chegar. Seu trabalho é se tornar a pessoa que está pronta para recebê-lo. O como é responsabilidade do universo. E o universo é infinitamente mais criativo que sua mente limitada. Então, para de tentar controlar cada passo. Para de precisar de garantias antes de agir. Dá o passo e confia que o próximo vai aparecer. Porque sempre aparece. Pode não ser do jeito que você imaginou, mas sempre aparece. Tem uma parábola sobre um homem que estava preso numa enchente, pedindo a Deus que o salvasse. Passou um barco, ele recusou. Passou um helicóptero, ele recusou. Disse que estava esperando Deus. Morreu afogado. No céu, perguntou a Deus: por que você não me salvou? E Deus respondeu: eu te mandei um barco e um helicóptero. Às vezes a bênção vem embrulhada diferente do que você pediu, e você precisa ter discernimento para reconhecer. Porque oportunidade disfarçada de trabalho passa batido por quem está esperando milagre sem esforço. Olha, eu não vim aqui te vender ilusão, nem te prometer que vai chover dinheiro só porque você assistiu esse vídeo. Isso seria desonesto. O que eu vim te dizer é que existe um caminho. Existe uma ciência por trás da abundância. Existe um código que separa quem vive na falta de quem vive na fartura. E esse código não tem nada a ver com sorte, berço ou QI. Tem a ver com mentalidade, com frequência, com alinhamento interno, com coragem de desafiar as próprias limitações. Se você já acompanha o canal, provavelmente conhece as 7 chaves mentais. Elas fazem parte dos códigos milionários, um método direto que atua exatamente nas travas invisíveis que te mantêm na mesma. É diferente de tudo que você já viu. Para ter acesso é simples, tá no link da descrição ou no QR Code da tela. Mas olha, isso não é para todo mundo. É para quem está disposto a fazer o trabalho interno de verdade. Para quem não quer mais desculpa. Para quem cansou de potencial desperdiçado e está pronto para honrar o que veio fazer aqui. Se isso não é você ainda, tudo bem. Talvez não seja o momento. Mas se algo dentro de você está gritando, eu quero mais, então esse é o teu chamado. E ignorar chamado tem preço. Antes de você sair daqui, deixa eu te dar mais uma coisa. Um presente. Uma chave extra que vai potencializar tudo o que você aprendeu hoje. Se você quiser continuar desbloqueando as camadas invisíveis que estão travando tua vida, tem um vídeo aqui no canal que vai te virar do avesso. Procura por O Segredo da Frequência 528 Hz, porque tudo é vibração. E quando você entende como alinhar tua frequência interna com a frequência da abundância, as coisas começam a fluir de um jeito que parece mágica, mas é pura ciência espiritual. Vai lá assistir, e depois volta aqui e me conta o que mudou. Olha, antes de encerrar, eu preciso te lembrar de uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso.
De todos os vídeos que você podia estar assistindo agora, você escolheu esse. De todas as mensagens que você podia estar ouvindo, você ouviu essa. E isso não é sorte, é ressonância. Sua alma reconhece verdade quando encontra. E se essa mensagem ressoou, é porque você está pronto. Talvez com medo, talvez com dúvida, mas pronto. E o universo só coloca na tua frente o que você tem capacidade de carregar. Porque você foi feito para mais. Sempre foi. Só estava adormecido. E agora que você lembrou, não tem mais volta. Não tem mais como fingir que não sabe. A ignorância era confortável. Mas consciência exige posicionamento. E posicionamento gera resultado. Então levanta, sacode a poeira, olha para o espelho e diz: eu mereço, eu sou capaz, e eu vou provar, primeiro para mim mesmo. E então age, porque fé sem obra não é nada. E abundância não é presente. É conquista de quem ousa sair da plateia e entrar no palco da própria vida. Os sinais estão aí. A preparação já começou. Agora só falta uma coisa: você acreditar que é verdade e agir como se fosse. Porque é. Aqui é Saga. Nos vemos no próximo vídeo.